Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia, notícias começando aí, última semana de setembro, né? Dia 30 é sexta-feira, tá bom? Então última semana aí, bonitinha fechando o mês. Segunda-feira que vem temos aí o dia 3 começando outubro, tá? E olha, por enquanto, nós estamos no mês mais ou menos, né? Olha lá o gráfico mensal, 0,48 de alta aqui pro nosso mini índice, com uma semaninha que estava indo muito bem, até demais, né, da conta. E agora deu uma fraquejadinha aqui, tá? Então, a gente teve uma grande queda na sexta-feira, afinal o Brasil ignorou um pouco aí quedas globais, né, quedas macros aí de fora, e o dólar deu um salto alto aqui, mas vamos ver o que temos para hoje e para essa semana, tá bom? Ó, não esqueça de deixar o like, que é importante, ajuda no engajamento aqui, se inscrever, compartilhar, verificar a sua inscrição, claro, comentar um bom dia para você. E não esqueça, hein, você que não pegou ainda o cupom aqui que tá na tela, Peter69, vai até dia 30, tá bom? Então tá acabando. É pro curso de B3 e curso de cripto, tá? São 69% de desconto, bastante desconto, aproveita. Depois da vinheta a gente começa. Bora lá, tem algumas coisas legais pra gente comentar aqui, tá? O Ibov caiu 2,06, mas ganha 2,23% na semana. Petrobras despencou, tá? Eu até deixei outra matéria aberta aqui que falava de PetroRio e Petrobras tem forte queda, tá bom? Olha, tudo meio que teve forte queda no dia da sexta-feira, tá bom? E é o que eu sempre falo, cuidado com ativos de petróleo, ainda mais estatais hoje em dia, tá? Quando a gente olha a queda geral das petroleiras, a gente vê uma queda meio que juntas, né? Mas é o que eu falo, cuidado com esses ativos, tá? Muita gente ainda defendendo que pagará bons proventos no futuro e que ainda é hora de comprar. Compre com cautela, né? Saiba pisar ali no vidro, né? A renda variável é tipo um vidro, tá bom? Saiba em qual você está pisando, tá? Então, bastante queda. Obviamente, nós acreditamos numa retomada aí pro dia de hoje, mas olha lá o que eles falam aqui sobre a sexta. Isso aqui é matéria de sexta, tá? A cautela em torno da economia global se impôs ao câmbio e à bolsa nesta última sessão da semana, após descolamento em certos trechos do período, antes e mesmo depois do evento mais aguardado no intervalo, que foi o Fed na quarta-feira, tá? As autoridades monetárias têm elevado o tom no combate à inflação e, obviamente, nós enxergamos uma briga com a renda variável por causa disso, né? E, é como eu falei, a renda variável aqui no Brasil tá muito atraente. Lá fora fica um pouco feio agora nos Estados Unidos, tá? É como eu falei, PetroRio e Petrobras, a gente vai dar aquelas revisadas nessas duas daqui a pouco lá no Bom Dia de Membros, tá? Olha, eleições faltando uma semana para o primeiro turno. Lula tem 45% e Bolsonaro 35% dos votos. Olha, esse tipo de matéria, esse tipo de título é bem tosco, porque nenhum deles tem nada ainda, porque não teve votação, tá? E olha, se você acredita em pesquisas, toma bastante cuidado, tá? Porque essas pesquisas são muito compradas, tá? E basta você abrir um pouco o seu olho, tá? Enfim, ainda acho que nós teremos aqui Bolsonaro como ganhador, mas a gente vai descobrir daqui uma semana e ver se a gente vai ter segundo turno ou não, tá bom? Mas enfim, é uma semana do primeiro turno das eleições, o Lula registrou 45% das intenções de voto, e aí oscilou ali um ponto percentual, etc, né? E aí nosso querido Bolsonaro aí 35%, também de intenções de votos. Isso daqui já garantiria ali, obviamente, um segundo turno, mas a gente vai descobrir ali no dia 2, daqui a pouco, tá? E aqui, segundo turno, já colocam as pesquisas e etc, né? Enfim, né? Se fosse criar uma votação por pesquisa, então cancela a eleição, né? Mas a gente vai descobrir aí dia 2, beleza? Atenção e cuidado com o viés que essas matérias te passam. Cuidado, só isso, tá? Shopee e Amazon colocam um pé no freio. Qual a tendência do e-commerce agora? E essa matéria aqui, ela traz uma ideia de bolinha, né? Tanto que eles mesmos aqui... deixa eu diminuir minha música que tá absurdamente alta. Isso. Eles mesmos trazem aqui o papo de bolha, né? E aí eles colocam que diminui investimentos, estão demitindo ali alguns funcionários. Isso aqui, inclusive, pode ser aí algo interessante para o varejo nacional, né? Vai diminuindo um pouco de concorrência e um pouco de exposição à Amazon, Shopee aí. E, de repente, via Magalu e Americana sai um pouco na frente, tá? E aí... avanço do e-commerce não é bolha, quem tá falando é aquela Nielsen, tá? Ó, depois da forte aceleração do e-commerce durante a pandemia, o setor continua a evoluir, segundo a porta-voz da Nielsen. No primeiro semestre de 2022, cresceu 6% no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso é sinal que não é uma bolha, tá bom? E segundo ele, as categorias que tendem a se destacar no futuro não são as não tradicionais, né? Como alimentos e bebidas. Outros setores com boas perspectivas são higiene, beleza, moda e acessórios. Apesar da demanda forte do lado do consumo, o desafio neste mercado é a forte competição entre as empresas como Amazon, Shopee
e as players nacionais. Apesar de não haver uma bolha de consumo, o mercado é acirrado, obviamente, tá? Então, atenção com essa boa notícia aqui, né? Se Shopee e Amazon estão colocando o pé no freio, de repente as outras saem na frente, tá? Investir em fundos imobiliários ou ações de shopping em 2023, ó. Com o arrefecimento da pandemia, muitos investidores querem saber qual que é a melhor, tá? E eles respondem bem rápido aqui, para falar a verdade, né? Que ações de shopping estão baratas, tá? E é muito melhor você investir em ação do que em fundo imobiliário, pelo menos na minha opinião, tá? Um dos pontos mais positivos de investir em shoppings por meio de ações é o preço dos papéis, tá tudo muito barato, né? E eles colocam aqui que fundo imobiliário tem a famosa distribuição mensal e tem estabilidade. A gente investe em fundos imobiliários ali na carteira de membros, tá? Se você não é membro do canal, considere virar. E aí eles falam sobre Multiplan e Iguatemi, que tem um monte de portfólio ali de ativos AAA. E, obviamente, isso meio que coloca as duas ações como as mais interessantes, tá? Como você já sabe, eu não canso de falar, a gente acompanha o fechamento diário. Multiplan é a minha favorita aqui nesse quesito, tá? E eu investiria em ações de shopping em vez de fundo imobiliário, mas veja o ativo que você vai investir, né? É muito fácil você fechar pacote, né? Fala assim, fundo imobiliário versus ações de shopping. Não, mas calma, analisa qual que é a ação, qual que é um fundo imobiliário, faz uma análise um pouquinho mais aprofundada, um versus o outro, tá? Ó, investir com cartão de crédito é arriscado, mas pode virar tendência entre fintechs, dizem especialistas, tá? Olha, eu ia fazer, talvez ainda faça um vídeo aqui sobre isso lá no canal 2, mas pelo que eu li, é somente em renda fixa e tem umas regras X e Y lá, então não é algo tão absurdo, tá? As matérias aqui deixam parecer que você pode fazer o que você quiser, né? E não, na verdade tem bastante limitação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o título passa uma ideia, o texto passa a real, né? E você vê que não é tudo isso. Sinceramente, acho que isso aqui não vira, não, porque o brasileiro já tem um histórico de inadimplência absurdo, de endividamento. Eu não acho que faz sentido aí pensar que isso aqui vai virar uma moda, um costume que vai vingar na mão do brasileiro, tá? Acho que seria... A galera vai começar a comprar Domo ou IBR13 aí com cartão de crédito, aí não dá, né? Toma cuidado, tá? O Banco do Brasil é blindado contra eleições, tá? Matéria ali da sexta-feira, eu ia fazer também vídeo, acabei esquecendo. Na verdade, acabei descansando, né? Mas, ó, está bem visto aos olhos da Genial Investimentos, após os analistas da corretora terem participado do BB Day, né? Encontro de investidores com os executivos da empresa. Segundo Eduardo Nishio e Bruno Bandieira, da Genial, os números relativos à sustentabilidade nos resultados do Banco do Brasil e as estratégias do banco para passar com tranquilidade pelo período eleitoral agradam. A Genial destaca que o banco fechou a distância de rentabilidade entre ele e seus pares privados. Por muitos anos, o banco rodou com uma rentabilidade bem abaixo de seus rivais, enfim, eles colocam que está blindado. Tá? O discurso do CEO também agradou os analistas no que se refere a riscos das eleições para o Banco do Brasil. Em meio aos riscos que a eleição presidencial pode trazer, principalmente em relação à mudança do alto escalão, Val Fausto citou que o banco procurou se blindar mais aos longos dos anos, né? Ao longo dos anos, enfim. E aí, plano diretor, planejamento estratégico de longo prazo, 5 anos, que tem que ser seguido independente da nova presidência do banco, evitando qualquer medida mais drástica no rumo traçado, isso aqui é muito bom, né? Conselho e comitês, conselho de administração composto por 50% de membros independentes, além de 2 serem minoritários, e elegibilidade da estrutura organizacional, abaixo da posição de diretores estatutários, só podem ocupar os cargos funcionários de carreira do banco, tá? Técnicos no caso, tá bom? Então, meio que blinda um pouco, mas eu ainda prefiro bancos privados, pra ser sincero, tá? O que esperar das estatais Sabesp e Semig após as eleições? Olha, eu vou deixar essa matéria aqui pra depois, porque eles também falam aqui de, acho que Banrisul e etc, tá? Eu vou ver se eu dou uma abordada aqui nessa matéria um pouco depois, tá? Mas tem privatizações legais aí vindo pra alguns ativos da bolsa, tá? E aí, se você quer ficar posicionado ou não, vai contigo, tá? Olha, Itaú recomenda shortear Vale pelo próximo mês. Cuidado, hein? Dá para não vender fundo aí. Atualizou sua sugestão de ações pair trade, com a inclusão de um novo par, Gerdau e Short em Vale, né? Os analistas veem um momento menos favorável no curto prazo para a Vale, visto que a China deve entregar um crescimento econômico mais fraco. E aí eles querem que você compre Gerdau. Olha, não sei nem o que falar, pra falar a verdade, viu? Sinceramente, né? Vender Vale para comprar Gerdau. Não sei, vocês opinam aí. Enfim, não vou nem falar nada, tá? Deixa o like aí. Bom dia, a notícia vai ficando por aqui. É duro ler umas coisas às vezes, viu? Enfim, daqui a pouco tem mais vídeo. Partiu, bom dia.